Boa tarde a todos. Eu aceitei começar essa fala hoje aqui com vocês porque eu fui parte da comissão em 2006 que estabeleceu os primeiros critérios para a progressão na classe de professor associado. E por que eu fiz parte da comissão? Porque eu fui um membro eleito do CPPD. E quando eu digo que eu fui um membro eleito do CPPD, chamo a atenção para isso, porque no regimento interno da universidade, no seu artigo 34, diz o seguinte: a Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, órgão diretamente subordinado à reitoria, tem por finalidade o acompanhamento, a supervisão da execução da política de pessoal docente do magistério superior estabelecida pelo CEP. E, especificamente, no item 1, letra B, as avaliações de desempenho de progressão funcional dos docentes, os processos de afastamento funcional, as alterações de regime de trabalho docente, a associação de afastamentos e a concessão das créditos salariais, ou seja, a política pessoal docente cabe ao CPPD. No item 2, o seguinte: desenvolver estudos e análises que permitam fornecer subsídios para a fixação, aperfeiçoamento e modificações da política de pessoal docente e de seus instrumentos. Ou seja, na minha modesta opinião, de cara, existe um vício de origem nessa elaboração da proposta. Essa proposta deveria ter sido discutida primeiramente no CPPD, que poderia consultar, a partir da sua representatividade, os seus membros, né, e estabelecer essa política. Eu tenho uma dúvida aqui também, que eu acho que é importante quando se discute essas questões de progressão, porque a nossa carreira chama-se magistério superior, e ela é equiparada a uma carreira do EBDT. Ela tem os mesmos níveis, com equiparação salarial e tudo mais. Então, eu tenho uma dúvida muito importante, que eu não sei se todos os docentes têm ciência disso, que é o seguinte: vocês sabem que um professor, por exemplo, com mestrado no EBDT, ele se submete a uma avaliação chamada reconhecimento de competência, saberes, ou saberes de competência, e que ele passa a ter a mesma remuneração do professor com doutorado? Todo mundo tem ciência disso? Pois é. Então, veja bem, quando eu fiz parte da comissão do CPPD, a premissa básica que a gente estabeleceu foi a valorização do trabalho docente. É óbvio que a gente fez essa comissão em 2006, ela foi uma comissão feita meio às pressas, essa resolução, porque nós tínhamos que fazer uma resolução para ser enviada para o CEP, para que os professores que estavam na sua situação de D4, associado junto ao quadro, pudessem evoluir na carreira. Não pôde abrir uma grande discussão. Mas o que a gente procurou fazer naquela época? Uma valorização do trabalho docente. Então, a primeira coisa que a gente pensou: o que o governo estava exigindo da gente? Uma carga horária mínima de 8 horas. Então, o que a gente pensou? Bom, se um docente está trabalhando o dobro disso, 16 horas, ele está precisando o dobro que o governo está nos exigindo. E a partir de uma elaboração entre carga horária e a função que estava sendo avaliada para ser colocada na planilha, a gente foi pensando. Então, por exemplo, quantas horas por semana um docente gastava numa administração científica? Quantas horas ele gastava numa orientação de mestrado? Quantas horas numa orientação de doutorado? E a partir daí, se eu estabelecia uma relação, 1 hora aula em sala de aula. E depois estamos colocando os nossos critérios. Quanto é que valeria uma banca de TCC, quanto valeria uma banca de mestrado, uma banca de doutorado, uma publicação artística e assim por diante. Então, eu acho que a grande questão que eu queria colocar aqui, que quando a gente vai discutir qualquer coisa associada à carreira, tem que se discutir a valorização do trabalho. A carreira, como você cresce, é uma questão. Nós não temos por que nos preocupar em fazer um grande trabalho para reconhecimento, por exemplo, científico. O reconhecimento científico é dado nos órgãos de fomento. Lá você vai ter a sua bolsa de produtividade. É baixa a bolsa de produtividade do pesquisador? É. Bom, mas é lá, então, que você tem que questionar a tua publicação como pesquisador. Está faltando... Nem todo mundo tem bolsa de pesquisa. Bom, os pesquisadores que lutem por uma bolsa de pesquisa, lutem pelo reajuste das bolsas, mas isso é uma coisa que não é do magistério superior. Nossa carreira de magistério superior é equiparada ao EBDT. Então, veja bem, nós temos um professor associado hoje, com doutorado, todo professor associado ao MSM é doutor, e recebe
muitos deles dando aula na graduação, mas também na pós, que recebem a mesma remuneração de um professor do EPTT que dá aula no ensino médio e no EJA. Só esse fato justificaria a gente ter uma ascensão na classe social direta, simplesmente com uma carga horária mínima de trabalho. E quando a gente fala em carga horária mínima de trabalho, porque nós não estamos pensando aqui em trancar, pelo menos na época, embora tivesse um professor, que eu não vou citar qual era a função dele, a posição dele dentro, mas que sempre queria cada vez colocar mais pontuação, mais pontuação. Isso estava dentro de um processo histórico da UFSM, que o professor Ricardo colocou aqui, sempre tentado barrar as progressões, certo? E outra coisa que sempre queria se ter é uma casta de professores titulares. E agora a reitoria, quando faz isso, está reacendendo essa mesma posição, criar uma casta de professores titulares. Bom, qual é o grande problema que eu vejo isso em uma universidade? Primeiro que eu submeteu o professor a um estresse mental terrível. Eu apresentei uma simulação que mandei para o sindicato, por exemplo, o professor dando 12 horas de aulas semanais, com 4 ou 5 pares a 1, não teria pontuação suficiente. O que significa isso? Total desconhecimento da realidade de cada campo, de cada centro, de cada professor, de situação particular de cada um. Tem grupos com alta produção, mas são grupos que têm laboratórios montados há mais tempo, por mérito. Ninguém quer tirar o mérito dessas pessoas, reconhecer seu trabalho como cientista. Mas tem professores que têm dificuldade de conseguir um aluno porque os cursos não têm aluno suficiente. Se cada professor pegar um aluno, vai faltar aluno para orientar. Então, nós temos várias nuances que têm que ser levadas em consideração. Por isso que, quando se constrói uma tabela, e essa que era a discussão que a gente tinha no CPPD, se construi uma tabela para ter critérios mínimos dos mínimos. E outra coisa que eu vou dizer agora aqui, nessa proposta, que tem... O professor chamou de falácia. Eu vou dizer que essa proposta, ela é, na verdade, minimamente uma falcatrua, não falácia, uma falcatrua. Por quê? Porque ela apresenta uma pontuação baseada, uma pontuação de código, um acréscimo de ponto baseada numa planilha, e apresenta uma outra planilha, sem nenhuma simulação, além de ter sido uma apresentação, com todo respeito, mas o termo é uma apresentação porca, aquele PowerPoint, porque apresenta uma estatística de uma média, mas não apresenta nem sequer um padrão, pelo amor de Deus. Além do mais, como eu estou colocando aqui, que acho que essa proposta deveria ser feita pelo CPPD, e não com um conselho de notáveis. Por que eu estou no conselho de notáveis? Porque notadamente não observaram as regras da progressão. Então, esse trabalho é um trabalho lamentável, eu acho que tem que voltar às suas origens, e eu acho que sempre estou colocando assim, hoje, na minha modesta concepção, nós passamos um processo nos últimos 4 anos que nós somos chamados de baderneiros, maconheiros, que a universidade plantava maconha. E o resultado disso é que essa pessoa que tinha tudo isso, aqui na nossa cidade, venceu as eleições no segundo turno. Então, me parece que o nosso grande desafio hoje como universidade não é a pesquisa. É nós sairmos de fora desses muros e demonstrar para a nossa sociedade que uma sociedade não pode ter 59 milhões de votos querendo estabelecer novamente uma ditadura. Eu acho que tem que ser o aspecto principal que a universidade está discutindo e não está discutindo. Certo? Obrigado.